A passagem de hoje é Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos ler juntos. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Amém. Hoje é a nossa terceira sessão, e vamos partilhar a palavra de Deus, sob o título Fluir, e deixar fluir na vida. No primeiro dia, aprendemos sobre salvar a vida. Deus é aquele que nos salva. E Ele deseja que cumpramos a missão de salvar outros. No entanto, salvar não se trata simplesmente de uma questão de viver ou morrer. Só no dia de hoje, já superamos várias situações de risco mortal para chegarmos até aqui. E espiritualmente, estamos sempre a lutar e a vencer batalhas contra a morte. O nosso Senhor não deseja que este ato de salvar seja apenas um padrão mínimo, mas que a salvação nos seja dada em abundância, como se mergulhássemos em águas transbordantes. Em nome do Senhor, abençoo-vos para que os vossos lares e locais de trabalho se tornem lugares onde experimentamos essa salvação de Deus. O segundo ponto é desfrutar. Desfrutar é uma das coisas que nós, cristãos, nem sempre fazemos bem. Mesmo dizendo que cremos em Jesus, por vezes vivemos intimidados, com medo ou preocupados. Mas o nosso Senhor diz-nos: eu venci o mundo. Ele não diz, estou a vencer, ou vocês devem vencer, mas sim, eu venci o mundo. No campo de batalha que Jesus já venceu, tudo o que precisamos de fazer é recolher os despojos da vitória. Só precisamos de desfrutar da vitória de Jesus e participar da sua alegria. Que as vossas vidas estejam cheias desse desfrute, em nome do Senhor. O problema, na verdade, surgiu no terceiro dia. Ao pensar em fluir, para manter a rima com lim, como nos antigos poemas, pensei, seria bom usar fluir, mas isso não soa como alguém que deixa a comida cair enquanto come? Teria de usar um babador? Por isso pensei que seria melhor usar uma expressão que usamos com mais frequência. Deixar fluir, para indicar uma ação voluntária. E assim usei fluir, deixar fluir. No entanto, durante o louvor de hoje, durante a oração de hoje, Deus tocou o meu coração de uma forma surpreendente. Ele mostrou-me que fluir estava certo. Quando perguntei, por que fluir está certo? Ele respondeu, não se trata de tu deixares fluir voluntariamente para alguém ou para certas pessoas. Trata-se de fluir. Fluir é o correto. Quando perguntei, por quê? Ele disse, não se trata de teres algo e o dividires para o partilhares. O que o nosso Senhor me está a dizer, o que Ele nos está a dizer, não é que, se tivermos 10, devamos dar 1 e ficar com 9. Deus derrama ainda mais sobre os 10 que temos. Então partilhamos o que transborda de nós. E assim, começa a fluir. Portanto, fluir não era algo que eu tentava forçar, mas sim, se eu derramar, simplesmente fluirá naturalmente. Abençoo-vos em nome do Senhor, para que Deus derrame abundantemente sobre nós durante este culto. Assim, Ele fará com os que creem. Para aqueles que estão preocupados a pensar, por que Deus é tão mesquinho? Por que a minha hora ainda não chegou? Saibam que Deus não é mesquinho com os seus filhos. Quando Ele derrama sobre nós, derrama tanto que não conseguimos conter. E esse transbordamento flui como uma bênção para os que nos rodeiam. Que assim seja na vossa vida, em nome do Senhor. Hoje, vamos mergulhar juntos nesta palavra. Há um pintor de que gosto muito chamado René Magritte. Gosto dele não tanto pela sua habilidade para pintar, mas porque ele insere sempre uma mensagem nas suas pinturas. Ele aborda temas filosóficos, questões que nos fazem refletir. É por isso que gosto dele. O nome de uma das suas pinturas está, na verdade, escrito por baixo dela. Está em francês. Ele escreveu a frase: isto não é um cachimbo. O pintor pintou um quadro. A pintura é claramente um cachimbo. Mas o pintor escreveu por baixo: isto não é um cachimbo.
por que fez ele isso? Ele queria dizer, isto é uma imagem de um cachimbo, não um cachimbo de verdade. Ou seja, não se pode fumar com ele. Ao ver a imaginação desse pintor, achei-a verdadeiramente genial. Quando os meus filhos eram crianças e eu lhes lia contos de fadas, tive um pensamento um tanto excêntrico. Ao ler A Pequena Sereia, pensei, o que aconteceria se a parte de cima e a de baixo da sereia fossem trocadas? Metade humana e metade peixe. Mas e se fosse o contrário do que imaginamos? Lembro-me de ter feito essa pergunta de forma travessa. Mais tarde, descobri que esse pintor realmente pintou isso. Ele é um pintor que nos questiona sempre com uma imaginação brilhante, dizendo, o que vemos não é tudo o que existe. Há alguém ainda mais excêntrico do que ele. É um pintor britânico chamado Banksy. Banksy não é o seu nome verdadeiro. Quando procurei o seu nome completo, descobri que é um pseudônimo. Em 2011, Banksy criou o que penso ter sido uma instalação de arte. Ele colocou uma torneira e escreveu, isto é um cachimbo. Trouxe esta história da pintura porque o que vamos falar hoje é sobre sermos um cachimbo, um canal. Entrando no texto de hoje, fluir é desempenhar o papel de um cachimbo. Não somos nós que produzimos a água para dar às pessoas. Não somos nós que criamos a graça dentro de nós para alimentar os outros. Não é que produzamos arroz dentro de nós para o servir. Antes de vir para a nossa igreja, encontrei-me algumas vezes com o pastor Choi Il-do, que escreveu o famoso livro O Poeta que Cozinha Arroz e Serve Amor. Jantamos juntos e conversamos sobre a vida. Ele disse-me que passou por um período muito difícil. Era tão difícil ter de continuar a servir quando não havia nada para servir dentro de mim. Dentro de mim, só ouvia o som de uma tigela de arroz vazia, o som de uma panela vazia. Mas eu tinha de servir, confessou ele uma vez. Vivemos com o equívoco e a ilusão de que a vida de serviço espiritual é assim. Nós somos apenas um canal. Somos como uma passagem. Somos um cachimbo. Não é que criemos algo dentro de nós para dar. Não é que cozinhemos arroz para servir. Quando o Senhor nos enche e nos faz transbordar, partilhar isso é o nosso ministério e a nossa vida. Por isso, devemos orar incessantemente. Deus, enche a minha vida por completo. Deus, faz a minha vida transbordar. Deus, enche-me para que eu transborde, para que esse amor flua para os membros do meu grupo e para que essa graça flua para a minha família. A nossa vida consiste em verificar se estou cheio ou vazio. É por isso que a meditação é importante. Todos os dias, durante a adoração, precisamos de verificar e examinar. Estou cheio? A palavra de Deus está a encher-me. Estes hábitos de fé, embora possam parecer monótonos, acabarão por construir uma vida que desfruta de uma graça abundante. O fluir começa aí. A nossa postura deve ser reconhecer que somos um canal, que somos apenas um instrumento de partilha, e esforçar-nos em oração para que Deus derrame a sua graça sobre nós e nos encha. Por isso, é preciso que Deus nos encha. Deus não nos quer deixar pobres. Deus não nos quer deixar na miséria. Ele precisa de nos encher para que o amor possa fluir para os nossos vizinhos. Durante os meus estudos no estrangeiro, passei por tantas dificuldades que fiz uma oração a Deus. Transformei a música Tell Me das Wonder Girls no meu pedido de oração. O meu pedido de oração diário era: Deus, por favor, diz-me que me amas 100 vezes por dia. O meu coração, na época, sentia que se eu ouvisse a voz de Deus a dizer que me amava, se eu recebesse sinais do amor de Deus, poderia superar aquela vida rigorosa de estudos no estrangeiro. Embora não tenham sido 100 vezes, Deus confessou o seu amor por mim todos os dias através de certos acontecimentos e incidentes. Foi por isso que pude viver na Alemanha durante 12 anos e, durante esses 12 anos, pude viver uma vida transbordante, sem falta de nada. Deus derramará sobre nós todos os dias. Deus far-nos-á transbordar todos os dias. Que vós, amados membros da igreja,
Simplesmente deixeis isso fluir. Abençoo-vos em nome do Senhor. Comecei a pensar, qual seria o oposto de fluir e deixar fluir? Pensei no seguinte: o oposto de deixar fluir é agarrar-se. Vivemos a pensar que precisamos de nos agarrar a muitas coisas. Temos de nos agarrar ao dinheiro, à nossa experiência, ao nosso. Pensamos que, para sobreviver neste mundo competitivo e hostil, devemos agarrar-nos a tudo, para que os nossos segredos não sejam descobertos pelos nossos colegas de trabalho ou roubados pelos nossos concorrentes. E assim, este mundo tornou-se um lugar que nos força a agarrarmos-nos. Entre as figuras bíblicas, quem viveu a vida de maior apego talvez tenha sido este homem. Jacó viveu sempre uma vida de apego. Ele agarrava-se para tomar e agarrava-se para não perder. Agarrou-se para tomar o que era do seu irmão Esaú e agarrou-se para não perder o que tinha para o seu tio Labão. E finalmente, na margem do rio Jaboque, ele lutava com um anjo, agarrando-se para não perder o que havia conquistado com tanto esforço. Jacó, que havia construído a sua vida do nada, estava ali, agarrado a Deus. Foi então, naquela margem do rio, que ele percebeu: não é agarrando-me que consigo proteger as coisas. E ele soltou. Ele libertou-se e soltou. E percebeu que é nesse momento que se pode verdadeiramente proteger algo. Que é Deus quem nos permite proteger. Ele teve essa experiência incrível naquela margem do rio. Que esta noite, neste templo, assim como Jacó, ao soltar o que agarrava na margem do Jaboque, pôde proteger tudo, também vós possais experimentar profundamente a graça de Deus ao soltar as vossas preocupações. Abençoo-vos em nome do Senhor. Dentro do nosso apego, dentro do nosso punho cerrado, existem várias teimosias e a determinação de vencer este mundo e não perder. Em meio a uma tensão sufocante, há o pensamento: se eu soltar isto, será o fim. Há uma certa obsessão por nós mesmos e o desejo de esconder o medo. Tudo isso está implícito no nosso punho cerrado. Cerramos os punhos e vivemos a pensar: não devo revelar o meu verdadeiro eu, a minha fraqueza, o meu ponto fraco. Os meus concorrentes não podem saber. No nosso punho cerrado, há também sentimentos em relação aos outros. O ressentimento por alguém não ter recebido bem a nossa boa intenção. Hoje em casa, não se sentiu magoado com a sua esposa ou o seu marido? Aproximou-se com carinho, mas a resposta fria não feriu o seu coração? Não se magoou quando se aproximou dos seus filhos com carinho e eles simplesmente bateram a porta e entraram no quarto? Reflitamos se nos nossos punhos cerrados não há este tipo de ressentimento, estas raízes de amargura. Também pode haver nos nossos punhos um complexo de inferioridade ou inveja ao nos compararmos com aqueles que têm muito. Ele nasceu em berço de ouro, e eu nasci assim. Aquela pessoa não se esforça tanto quanto eu, mas dá-se bem, enquanto eu trabalho dia e noite e só consigo isto. Com esse complexo de inferioridade ou frustração, cerramos os punhos e vivemos a pensar: eu não vou perder. Mesmo assim, eu não vou perder. Não é assim que vivemos? Ou talvez, sentindo-nos ignorados, seja no restaurante onde fomos comer, em alguma loja, ou por alguém que encontramos na rua. Eu cumprimentei com alegria. Por que é que essa pessoa me tratou com tanta frieza? Em meio a esses pensamentos complexos, não vivemos a pensar: da próxima vez que essa pessoa me cumprimentar, eu vou virar a cabeça. Ou talvez com um desejo de vingança, grande ou pequeno. Um dia, eu vou retribuir este sentimento que estou a sentir agora, esta humilhação que recebi. Com este pensamento, não estamos de punhos cerrados? Gostaria que pudéssemos refletir sobre a nossa vida e o dia de hoje. Vivemos assim, sempre com os punhos cerrados, a tentar não soltar, a tentar não perder. No entanto, devemos lembrar-nos de que os nós de raiva, desconforto e mal-estar do passado permanecem nos nossos punhos cerrados, exercendo influências negativas como raízes de amargura.
O ponto de partida da oração é soltar isto. Deus, eu vou soltar isto. Vou simplesmente abrir isto diante de ti. Vou simplesmente estender isto diante de ti. Orar assim é o verdadeiro ponto de partida da oração. Li a história de uma avó que estava num hospital psiquiátrico. A avó ficou subitamente agitada, e os médicos, enfermeiros e funcionários do hospital acharam que ter objetos por perto poderia ser um risco para ela. Então, estavam a organizar e a guardar todos os seus pertences num local seguro, mas esta avó não soltava o que segurava no punho. Ninguém sabia o que era, mas pensaram que aquilo também poderia ser perigoso para ela. Então, 2 homens adultos tentaram abrir a mão da avó, um dedo de cada vez. A força da avó era impressionante. Com muito esforço, eles finalmente abriram a mão dela e tiraram o que estava lá dentro. Surpreendentemente, na mão da avó, havia uma pequena moeda. Essa avó estava a usar toda a sua força para não a perder. Estava a esforçar-se tanto como talvez nunca tivesse feito em toda a sua vida. Tudo para não perder aquela única moeda. Mas será que a nossa situação é diferente? Que coisas preciosas guardamos nos nossos punhos, a lutar e a dizer, eu não vou perder isto? O que é que não queremos soltar nem abrir nos nossos punhos? É algo assim tão grandioso? Não é. Porque com o tempo, acabamos por pensar, eu esforcei-me tanto para segurar aquilo, eu esforcei-me tanto para não perder aquilo. Assim como aquela avó no hospital psiquiátrico, será que não estamos também a agarrar coisas inúteis, coisas triviais, coisas que poderíamos simplesmente soltar, a tremer com os punhos cerrados? Gostaria que pudéssemos refletir sobre as nossas vidas. A história oposta é contada na Bíblia. É a história da viúva que ofertou 2 pequenas moedas. Ao aproximar-se para ofertar as 2 moedas a Deus, aquela viúva deve ter tido todo o tipo de pensamentos. Será que posso ofertar tão pouco? E, se eu der isto, não terei o que comer esta noite. Será que devo mesmo fazê-lo? Ela deve ter tido todo o tipo de pensamentos, mas ela pensou, não é o que eu penso que importa. Deus resolverá. Deus guiar-me-á. Deus deu-me este coração, e se for feito segundo a vontade de Deus, que me deu este coração, isso será o melhor. Com essa confissão de fé, ela superou a vergonha diante das pessoas e, deixando de lado a preocupação de o que farei para o jantar esta noite se eu der tudo isto, ela ofertou. E então, o nosso Senhor Jesus Cristo elogiou aquelas 2 moedas como sendo mais do que qualquer rico havia ofertado. E essa bela história é-nos transmitida até hoje. Uma avó num hospital psiquiátrico, a tremer para não soltar uma única moeda. Será que essa não é a nossa imagem? E aquela mulher com as suas 2 moedas, insignificantes e de valor ínfimo, mas desejando ofertá-las a Deus, trazendo-as e estendendo-as diante dele. Não é essa a atitude que devemos aprender? Nesta noite, gostaria que pudéssemos meditar e refletir sobre isso. A história da viúva que ofertou as 2 moedas não é uma história de punhos cerrados, mas de mãos abertas. Espero que, nesta noite, tudo o que estava nos vossos punhos cerrados seja aberto. Que tudo aquilo que seguravam com força, que não queriam perder, que teimavam em manter, seja naturalmente libertado, aberto e ofertado pela graça de Deus. Que esta seja uma noite assim. Em nome do Senhor. Agarrar-se cria obsessão. A obsessão leva à escravidão. Pensamos, eu estou a sobreviver por me agarrar. Mas no final, esse ato de se agarrar aprisiona-nos numa prisão. Gostaria que pudéssemos refletir e examinar quais são essas áreas nas nossas vidas. Um homem de oração certa vez orou sobre esse apego. Ele disse, como posso abrir a minha mão cerrada? Essa, segundo ele, foi a pergunta que moldou a sua espiritualidade ao longo da vida. Como posso abrir esta mão cerrada?
E, observando-se a si mesmo e a outros a orar ao seu redor, ele percebeu que as pessoas entendiam mal. Ele confessou que também havia entendido mal durante muito tempo. As pessoas pensam que orar é agarrar-se. Elas oram para receber, para não perder, para segurar algo e tentar resolver as coisas. Oram a Deus com as mãos cerradas. Com o que é meu, para tentar sobreviver. Com o que é meu, para tentar aguentar firme. As pessoas oram com as mãos cerradas. No entanto, ao orar, ao experimentar uma oração profunda, ele percebeu que não era assim. Orar é abrir. É simplesmente abrir as mãos para que Deus venha e haja, para que Deus venha e resolva todos os meus problemas, para que Deus prossiga segundo a sua vontade. Abrir as mãos, essa era a verdadeira oração. Aquele homem de oração transmite-nos esta oração. Vou lê-la para vós. Amado Deus, tenho medo de abrir o meu punho cerrado. Se eu não tiver mais nada em que me apoiar, como serei? Se eu estiver diante de ti de mãos vazias, como serei? O homem de oração pensava que aquilo que ele segurava era ele mesmo, e pensava que só se agarrando se poderia proteger. E ele continua a oração assim: Senhor, peço-te ardentemente, ajuda-me a abrir as minhas mãos pouco a pouco, e faz-me perceber que o que tu queres dar-me é amor, um amor incondicional e eterno. Enquanto se agarrava, ele deve ter pensado que aquilo era a condição para ser amado. Enquanto se agarrava, deve ter se enganado, pensando que, se soltasse, não poderia receber o amor do Senhor. Mas ao orar e soltar, ele experimentou o amor de Deus que o ama incondicionalmente. E finalmente, ele continua a oração assim: E faz-me perceber que o que eu possuo não sou eu, mas que o que tu queres dar-me é quem eu sou. Amém. Com o punho cerrado ele pensava: o que eu tenho é quem eu sou, mas ele percebeu que não era isso. Ao abrir a mão, o que o Senhor derramava abundantemente era quem ele era. Esse foi o encontro que ele teve na oração. Nesta noite, que também nós possamos entregar tudo o que segurávamos e receber o que o Senhor nos quer dar, experimentando: esta é a imagem de mim que Deus desejava. Que seja um tempo transbordante desta graça. Onde estariam o salvar e o desfrutar? Estariam em agarrar-se com força? Haveria salvação nisso? Haveria desfrute nisso? Existem pessoas que vivem a desfrutar enquanto se agarram, assim como as 2 moedas da viúva, simplesmente estendidas. Mesmo que seja um pouco vergonhoso, mesmo que seja um pouco preocupante, simplesmente estendidas. Não é aí que estão a verdadeira salvação e o verdadeiro desfrute? A mão aberta. Essa mão salva a si mesma e aos outros ao simplesmente deixar fluir. E a mão aberta, essa mão permite que eu desfrute e que outros também desfrutem ao simplesmente deixar fluir. Que o nosso pequeno passo em direção a essa transformação de vida seja dado na grandiosa companhia de Deus. Em nome do Senhor, abençoo-vos. Vamos entrar na palavra. Ao examinarmos na palavra a vida de deixar fluir, vemos o seguinte. Primeiro, o fluir na lei. Vamos ler juntos Levítico 19, versículos 9 a 10. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. O nosso Senhor, ao transmitir esta palavra da lei, que parece austera, ordena e instrui a não colher totalmente os cantos do campo. Se deixássemos no meio, seria difícil para alguém entrar e pegar. Por isso ele diz para deixar o que está à volta do campo, da plantação, para que os famintos que passam possam comer facilmente. E se cair, não se deve apanhar. Não colhas todos os frutos, deixa-os. Se os frutos caírem, não os juntes para guardar tudo. Há uma razão pela qual eles caíram de propósito.
Ele diz para não colher totalmente os cantos e para não juntar as espigas caídas, dizendo que não são tuas. Ele diz para não colher todos os frutos e para não juntar os frutos caídos. Nesta palavra austera da lei, o nosso Senhor ensina-nos sobre o amor ao próximo, sobre o espírito de partilhar e deixar fluir. Para quem? Um termo teologicamente muito importante para as pessoas humildes, hoje em dia, os socialmente vulneráveis. Para aqueles que não podem colher mesmo que se esforcem, a Bíblia ensina que aqueles que têm em abundância devem simplesmente deixar transbordar. Para os pobres e os estrangeiros, para que possamos viver juntos e em comunidade, não colham tudo, não juntem teimosamente o que caiu, mas simplesmente deixem fluir. Isto é o fluir que aparece na lei. E há mais um fluir. Deuteronômio 24, versículo 19. Vamos ler juntos. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Amém. O nosso Senhor fala mais uma vez à segunda geração do Êxodo, que está prestes a entrar na terra de Canaã. Quando estiveres a colher no teu campo, e te esqueceres de um feixe, se ao voltares para casa te lembrares daquele único feixe que deixaste para trás, não voltes para o ir buscar. Há uma vontade de Deus em tê-lo deixado para trás. Não tentes trazer tudo para comer tudo sozinho. O que foi deixado para trás não foi por acaso, mas foi deixado pela vontade do Senhor. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Para quem? Nomes específicos são mencionados novamente: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Para aqueles que não conseguem obter o suficiente, mesmo esforçando-se, vós que sois abundantes, deveis deixar um pouco e viver uma vida de deixar fluir. Neste tema de para quem, há algo mais em que devemos pensar. A parte posterior de Deuteronômio explica assim. Vamos ler juntos a segunda metade do versículo 19. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Amém. Para quem? Para a pessoa que deixou. Para quem? Para a pessoa que deixou o feixe para trás, Deus lembrar-se-á dela e promete abençoá-la. Eu te abençoarei em toda a obra das tuas mãos. O Deus que diz isto, por causa daquele fluir, daquele deixar para trás, mostra que não são apenas os órfãos, as viúvas ou os pobres que se beneficiam. Por causa daquele fluir, daquele deixar para trás, a pessoa que deixou, o dono do campo, também receberá a bênção de Deus. Por isso, deixar fluir não é fácil. Somente aqueles que creem nesta promessa de Deus podem deixar fluir. Somente aqueles que creem que Deus está vivo e Ele certamente agirá assim. Esta terra não é um lugar onde as coisas simplesmente acontecem por acaso, onde alguém come o grão que foi derramado por acaso, e tudo acontece por acaso. Deus, pela sua vontade, fez fluir, e Deus, pela sua vontade, entregou aquele grão a alguém, e tudo acontece segundo a vontade de Deus. Somente essas pessoas podem guardar esta palavra. Cremos em tal Deus? Cremos que todos e o universo se move segundo a vontade de Deus? Então vivamos também uma vida de fluir. Vivamos também uma vida de partilhar e dar. Não uma vida de se agarrar, juntando teimosamente até a última espiga caída. Mas uma vida de simplesmente abrir as mãos e partilhar. Então, quem recebe essa bênção não é apenas a pessoa que se beneficia do que eu partilhei. Nós que partilhamos também desfrutaremos dessa bênção. A bênção de Deus. A bênção maravilhosa. Eu creio. Até agora, examinamos o fluir nos livros da lei. Agora, vamos examinar o fluir contido nos livros de sabedoria. Eclesiastes 11, versículo 1. Vamos ler juntos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém. Deus diz-nos algo que, para os padrões de hoje, seria tolo, algo que nos faria perguntar:
Podemos realmente viver assim? Ele diz-nos para lançar o nosso pão, ou seja, o que temos, o que vamos comer, sobre as águas. Ele diz-nos para o lançarmos na água para que chegue a alguém que precise. Para os padrões de hoje, isto poderia ser um desperdício. Para os padrões de hoje, é algo que não se encaixa nos princípios econômicos. Como podemos viver neste mundo difícil de hoje dessa maneira? É uma pergunta que inevitavelmente faríamos. Mas é isto que o nosso Senhor nos transmite nos livros de sabedoria, em Eclesiastes. Qual seria o coração de alguém que lança o pão sobre as águas? O coração de quem lança o pão sobre as águas não é o de viver bem sozinho. É um coração que diz: espero que este pão chegue a alguém que precise. A água flui naturalmente, mas que Deus, que governa esta água, faça com que este pão chegue a alguém que precise. Seria lançar o pão sobre as águas, com um coração de oração e confiança em Deus. Então, Deus usará esse coração para que o pão chegue a quem precisa, aos necessitados, aos famintos. Portanto, a água não flui simplesmente por si só. Ela flui porque Deus a faz fluir. Somente aqueles que creem neste facto podem obedecer a essa palavra. Há um coração ainda mais fundamental. O coração mais fundamental que pode lançar o pão sobre as águas é o que diz: a minha vida não está neste pão. Assim como o nosso Senhor disse: nem só de pão viverá o homem. Da mesma forma, a proclamação, o compromisso e a confissão de que a minha vida está somente em Deus manifestam-se no ato de lançar o pão sobre as águas, conforme a palavra de Deus, nessa confissão de fé. A pessoa que pode lançar o pão sobre as águas é alguém que pode confessar a qualquer momento: a minha vida não está neste pão. Eu vivo sem pão. Eu vivo pela palavra de Deus. Tanto na história da lei como na literatura de sabedoria, Deus fala-nos sobre a mão aberta. E há o pensamento de deixar fluir. Esse pensamento de mão aberta e de deixar fluir não é simplesmente um sentimento para com os nossos vizinhos que se beneficiam dessa mão aberta. Não se limita a um simples sentimento de deves ajudar os pobres partilhando. A razão pela qual Deus nos ensina sobre a mão aberta e o deixar fluir é para nos salvar, para que possamos viver, crer e confiar em Deus. Ele dá-nos esta palavra para nos salvar. Somente aqueles que creem em Deus podem fazer isto. Aqueles que creem em Deus sobreviverão. Aqueles que creem em Deus desfrutarão da vida. É para transmitir isto que o nosso Senhor nos ensina sobre deixar fluir e sobre a mão aberta, para nos salvar. Agora, que tipo de pessoa pode deixar fluir? Aqueles que pensam que o mundo simplesmente segue o fluxo da água não podem deixar fluir. Aqueles que pensam: o que eu joguei na água chegará a alguém por acaso? Então, alguém que já comeu pode acabar por receber mais. Não podem lançar sobre as águas. Mesmo ao lançar sobre as águas, somente aqueles que creem no Deus que age, no Deus que opera, no Deus que ainda hoje guia todo o universo, no Deus que nos trouxe aqui esta noite, podem fazer isso. Deus usará este pão, esta comida, para a dar a quem realmente precisa. Portanto, somente aqueles que creem que todo o universo é operado por Deus podem deixar fluir. Por isso, somente podem fazer isto aqueles que creem que Deus está a agir no nosso meio agora, que Deus está a trabalhar no nosso meio agora, que Deus está a trabalhar e a operar nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho e nas escolas dos nossos filhos, e que todas as coisas se movem de acordo com a vontade de Deus. Que essa fé nasça em nós, em nome do Senhor, eu vos abençoo. Que vivam cada dia vitoriosamente com essa fé, em nome do Senhor, eu vos abençoo. A pessoa que pratica o deixar fluir experimentará a presença viva e a obra de Deus. E assim como o propósito da vinda do nosso Senhor é dar vida, e vida em abundância, nós experimentaremos a presença viva de Deus, experimentaremos a obra de Deus, e entraremos numa fé mais profunda,
numa compreensão mais profunda do coração fiel de Deus e numa comunhão e relacionamento mais profundos com Deus. Por isso, o que nos guia e nos conduz a uma vida mais abundante é a vida de servir com as mãos abertas, deixando fluir. Por quê? Agora, na parte final, por que é que o fluir, o deixar fluir, por que é que a mão aberta desempenha este papel? É porque abrir a mão é a maneira como Deus trabalha. Deus tem trabalhado para nós, abrindo a sua mão. Vamos ler juntos o Salmo 145, versículo 16. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Amém. A maneira como o nosso Deus trabalha é abrindo a mão. O nosso Deus não é alguém que se agarrou e apenas protegeu a sua divindade, mantendo teimosamente o seu lugar, vivendo com a obstinação de vocês devem louvar-me, devem dar-me glória. O nosso Senhor aproximou-se sempre de nós com os braços abertos para satisfazer os nossos desejos, e aproximou-se de nós dando tudo. A maneira como o nosso Deus trabalha é abrindo a mão. O nosso Senhor, na cruz, abriu tudo e deu-nos. Ele abriu as suas mãos, abriu os seus braços, abriu todo o seu coração, abriu o seu peito e abraçou-nos com os braços abertos, com as mãos abertas. Ele abriu-se sem reservas. Abriu-se para que até mesmo nós, que não merecemos, pudéssemos entrar no seu abraço e desfrutar dele. Como a maneira de o nosso Senhor trabalhar é abrindo a mão, também nós, vivendo nesta terra, devemos ser capazes de viver abrindo as nossas mãos para os nossos vizinhos, para os nossos colaboradores, deixando fluir. Se abrirmos as nossas mãos cerradas para o nosso próximo, Deus também estenderá a sua mão poderosa por nós. Por que este problema não se resolve? Por que vivemos com tanta carência? Por que vivemos com tanta dificuldade e dureza? Abram. Não segurem. Eu só tenho esta pequena coisa. O que acontecerá comigo se a perder? Eu só tenho 2 pequenas moedas. O que acontecerá comigo esta noite se as der a Deus? É assim que nos preocupamos nas nossas vidas. Mas estendam-nas diante de Deus. Se Deus nos pode suprir com muito mais abundância, estendendo a sua própria mão e guiando-nos para uma vida transbordante e sem carências, então podemos viver essa vida. O texto de hoje também nos diz isto. Vamos ler novamente o nosso texto de hoje. Lucas 6, versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Amém. Esta é a promessa do nosso Senhor. Se vocês calcularem, eu também calcularei. Se vocês medirem, eu também medirei. Mas se vocês derem sem calcular, então como vos abençoarei? Abençoar-vos-ei generosamente. Abençoar-vos-ei recalcando. Esta palavra, recalcando, significa como quando enchemos a nossa marmita pressionando para caber mais. E eu sacudirei para transbordar. Quando colocamos grãos num recipiente, se o sacudirmos uma vez, não se cria mais espaço? Da mesma forma, quando Deus nos abençoa, Ele não derrama de qualquer maneira e diz, está cheio. Deus dá generosamente, recalcando para encher. E Ele sacode para ver se há algum espaço vazio e preenche-o. A graça de Deus, que enche até transbordar, manifestar-se-á naqueles que, como Deus, abrem as mãos e deixam fluir para os seus vizinhos. Eu creio. Deus não é mesquinho conosco. Ele não é alguém que tenta não dar, não dar, não dar. Deus quer dar-nos. Se estivermos no nível em que podemos receber e usar a bênção como uma bênção, Deus derramará de forma surpreendente. Mas a razão pela qual Deus ainda não deu é porque Ele teme que essa bênção se torne uma maldição. Há muitas pessoas a quem Deus abençoou com riquezas, mas que por causa delas, abandonaram Jesus e a sua fé. Há muitas pessoas a quem Deus deu graça para abençoar, mas que a usam para a sua própria glória. Há muitas pessoas que usam o dom da cura para o seu próprio nome, para ganhar dinheiro.
Essas pessoas transformam bênçãos em maldições. Para evitar isso, Deus está agora a observar se estamos no nível de receber bênçãos, se alcançamos esse estágio. E assim que alcançarmos esse nível, Deus derramará generosamente, recalcando, sacudindo e transbordando. Eu creio que vós, membros da nossa igreja, recebais e desfruteis dessa graça. Em nome do Senhor, abençoo-vos. Este versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 38, também diz o mesmo. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Devemos levar a sério a ideia de que, se calcularmos, Deus calculará. Porque há alguém que julga. Se simplesmente dermos, Deus fará o mesmo. Mas, se calcularmos, Deus julgará essa ação. Se nos apegarmos, Deus também se apegará. Para que não seja assim, embora Deus na verdade não o faça, se nos apegarmos, será difícil desfrutar da graça que Deus derrama. Há uma grande possibilidade de usarmos a bênção como uma maldição. Por isso Deus é cauteloso. Mesmo querendo derramar, Deus hesita. Para que não seja assim, oremos. Deus, ajuda-me a viver uma vida de deixar fluir e partilhar com os braços abertos, com as mãos abertas, como tu, sem calcular. Que vós, membros da nossa igreja, oreis assim. Deixar fluir é abrir a mão cerrada. É vivermos juntos a vida de salvar e desfrutar. Ao deixar fluir a vida que nos foi dada, salvamos e permitimos que outros desfrutem. E ao deixar fluir a bênção que nos foi dada, criamos bênçãos maiores, e mais pessoas desfrutam dos benefícios dessa bênção. Viver essa vida é a razão pela qual fomos chamados aqui como santos, como discípulos de Jesus Cristo. Espero que esta seja uma noite de decisão de viver de acordo com a vontade de Deus. A mão cerrada é a mão que diz: seja feita a minha vontade. Se orarmos com as mãos cerradas, essa oração não será nada mais do que a minha vontade seja feita, que seja feito segundo a minha vontade. Mas se orarmos a Deus com as mãos abertas, essa pode ser uma oração que diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Neste momento, gostaria que pudéssemos orar juntos em uníssono. Queremos que a vontade de Deus seja feita. Queremos que a nossa família seja segundo a vontade de Deus. Queremos que os nossos filhos sejam segundo a vontade de Deus. Queremos que os nossos negócios sejam segundo a vontade de Deus. Queremos que os nossos locais de trabalho sejam segundo a vontade de Deus. Queremos que todos os lugares da nossa vida sejam segundo a vontade de Deus. Ao soltarmos estas mãos cerradas e as entregarmos a Deus, abrindo-as e confiando-as a Ele, trocamos os nossos pensamentos pela maravilhosa vontade de Deus, que é difícil de conter, generosa, recalcada, sacudida e transbordante. Que esta seja uma noite em que recebamos e desfrutemos dessa bênção. Numa palavra, isto é fé. O Senhor fará. O Senhor dará. Se deixarmos de lado os nossos pensamentos e nos enchermos da vontade do Senhor, o Senhor dará. Que esta noite todos nós clamemos a Deus com a fé de que Deus realizará até mesmo coisas que não poderíamos imaginar. Agora, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a pensar na letra do hino, plenitude. Mesmo sem nome, não estou vazio, pois em Jesus encontro satisfação. Mesmo pobre, não me falta nada, pois somente em Jesus sou rico. Mesmo em meio à aflição, posso suportar, porque confio no plano do Senhor. Mesmo no fracasso, posso levantar-me, pois somente em Jesus sou vitorioso. Estou cheio de Jesus, de Jesus, de Jesus. Estou cheio de Jesus, de Jesus, de Jesus. Estou cheio de Jesus, de Jesus, de Jesus. O Rei Eterno vive em mim. Estou cheio de Jesus, de Jesus, de Jesus. Estou cheio de Jesus, de Jesus, de Jesus. Estou cheio de Jesus, de Jesus, de Jesus. O Rei Eterno vive em mim.